já está na casa, o Senhor ele já falou conosco através da oração, desde o princípio do culto. E trouxe uma palavra para compartilhar com a igreja. É uma pequena palavra, prometo que não vou me prolongar, mas é uma palavra curta, mas é uma palavra objetiva. Amém? Então, quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Amém? Enquanto vocês procuram, eu agradeço. Marcos, capítulo 4. Somente um versículo. O versículo de número 41. Que diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, é um capítulo que se inicia do versículo 1 e ele vai até o 41. E o versículo, e a palavra é interessante que neste capítulo, Jesus, neste texto, na verdade, neste texto de Marcos, no capítulo 4, Jesus ele estava ensinando junto ao mar da Galileia. E ali se ajuntou uma grande multidão, né, que seguia a Jesus. Né? E Jesus, ele estava ali, passando por aquele mar da Galileia. Então uma grande multidão começou a seguir a Jesus. E Jesus, ao chegar ali no mar da Galileia, ali à beira do mar estava um barco, e aquele barco estava ali ancorado, e Jesus ele adentrou aqui naquele barco, e aquela multidão que seguia Jesus, ele estava ali, à frente daquele mar, e ali estavam também os discípulos. E o interessante é que esse texto, no capítulo 4 de Marcos, vem nos dizer que Jesus estava ensinando toda aquela multidão, né? Ele começou a ensinar ali toda aquela multidão e também aos seus discípulos. Ele estava falando sobre a sua sã palavra. Ele estava falando, ele estava ensinando sobre a sua palavra. Jesus, ele estava ali o quê? Dando instruções, dando mandamentos e ensinamentos, leis e seus princípios. Era isso que Jesus estava fazendo ali no mar da Galileia. Ele estava ensinando aquele povo, porque onde Jesus passava, a multidão seguia a Jesus. E Jesus ele estava ali ensinando. Jesus ele começou ali a ensinar toda aquela multidão. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, igreja, Jesus ali, ele passou a ensinar muitas coisas ali, muitos ensinamentos. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus ele começou a ensinar por parábolas. Jesus ele começou a ensinar por parábolas aquele povo, aqueles discípulos que ali estavam ouvindo a Jesus, todos os seus ensinamentos. Jesus ele estava ensinando a respeito do reino de Deus em parábolas. E o que me chama a atenção é que Jesus ele começou a ensinar neste capítulo, Marcos, no capítulo 4, fala que Jesus passou a ensinar em parábolas, falando sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da candeia, sobre a parábola da semente, sobre a parábola do grão de mostarda. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Só que, igreja, ainda nesse mesmo texto aqui, a palavra me chamou mais ainda a atenção. Por quê? Porque aqui neste texto nós vemos que Jesus ele traz um grande ensinamento, que onde ele fala que ele apazigua a tempestade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, igreja, o tema desta mensagem esta noite que o Senhor traz para a igreja esta noite é: Jesus acalma a tempestade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, igreja, talvez hoje você esteja passando por momentos que aos seus olhos parece difícil, mas Jesus ele te diz esta noite: eu estou no barco.
Salmos 125 diz assim, Salmos 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista aqui, ele está falando sobre a segurança daquele que confia no Senhor. Igreja, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, como está dizendo aqui o salmista que está falando. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Por que o salmista está comparando? Porque o salmista aqui está comparando nós como um monte de Sião que não se abala. Por quê? Porque os montes de Sião, eles ficavam, sabe aonde? A roda, ao derredor, em volta de Jerusalém. E o salmista, ele conclui dizendo esta noite para mim e para você: assim como os montes de Sião estavam em volta de Jerusalém, assim o Senhor, ele está em volta do seu povo, hoje, agora e para sempre. Então confia, igreja. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ainda levante a tempestade na sua vida, venha os problemas, as situações difíceis, os dias maus, mas confia no Senhor, seja forte como os montes de Sião, como está dizendo aqui o salmista, porque aquele que confia no Senhor, ele não se abala. O Senhor, ele está em volta, ele está em volta, ele está ao nosso derredor. O Senhor, ele está em volta, assim como ele está, os montes estão em volta de Jerusalém. Então, a igreja, toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra esta noite. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, ele estava ali, assentado no barco, à beira daquele mar, ensinando aquele povo, aquela multidão e aos seus discípulos. Aleluia. Então, igreja, naquele dia, já estava sendo muito tarde, já era tarde, Jesus estava ali. Então, Jesus, ele falou para os seus discípulos: passemos para outra margem. Aleluia, aleluia. E os discípulos, eles saíram do meio da multidão e eles foram com Jesus, adentraram ali no barco, o qual Jesus ali já estava. Aleluia. Os discípulos saíram da multidão, eles entraram no barco com Jesus já estava no barco. Mas o que me chama a atenção aqui nesse versículo 36 é que quando Jesus saiu com seus discípulos a navegar, Jesus, ele disse: passemos para outra margem. Ou seja, Jesus, ele queria chegar até a outra margem. Por quê? Porque ali estava a província de Gadara. Estava a província de Gadara, e ali naquele lugar, Jesus, ele iria para ali, porque ali havia obras para Jesus fazer. Então foi por isso que Jesus, ele chamou os discípulos, e os discípulos, dentro do barco, começaram a navegar. Só que, igreja, o versículo 36, aqui na parte B, vem dizer que também havia outros barquinhos que estavam seguindo a Jesus. Então, igreja, aqui eu tenho um entendimento que quando eu e você vamos fazer a vontade de Deus, o inimigo se levantará. O inimigo se levanta, igreja. Quando nós se posicionamos a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, o inimigo, ele se levanta. Quem sabe esses barquinhos que estavam seguindo a Jesus, queriam parar Jesus para que Jesus
nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, a palavra ela continua a nos dizer, aleluia, que Jesus, ele chegou sim, ele chegou até a outra margem, ele chegou até a outra margem ali do outro lado do mar, ele chegou ali até a província onde habitavam os gadarenos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou ali naquela província dos gadarenos ali, Jesus, ele saiu do barco. E quando Jesus, ele saiu do barco, aleluia, a palavra vem nos dizer que veio ao encontro de Jesus um homem que ele estava possesso, era um homem que estava cheio de espíritos imundos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aquele homem, igreja, ele andava de dia, ele andava de noite, ele andava clamando pelos montes, ele andava pelos sepulcros. Por quê? Porque ele vivia nos sepulcros. Então aquele homem, igreja, ele começou, aleluia, aleluia, ele pegava pedras, igreja, ele era tão possesso por espíritos imundos, que ele pegava pedras, e ele mesmo começava a se coçar, a se ferir todinho com pedra. Anda lá, destruir e canta. Quando você decide fazer a vontade de Deus, o inimigo ele se levanta. Grande era a obra que Jesus ia realizar naquela província de Catarina. Anda lá, destruir e canta. Então, igreja, quando aquele homem ele viu a Jesus, de longe ele viu, aquele homem correu em direção a Jesus, aleluia, e a palavra diz que aquele homem ele adorou a Jesus, aleluia, aquele homem adorou a Jesus. Só que, igreja, a palavra vem dizer aqui que ouviu-se ali também uma grande voz se ouviu ali naquele momento. Aqui já não era mais aquele homem, aquela voz em grande clamor dizia assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui já não era mais aquele homem. Grande era a obra na vida daquele homem. E Jesus, ele falou, ele disse: sai deste homem, espírito imundo. Aleluia. E ele perguntou, Jesus perguntou: qual é o teu nome? E aquela voz respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, quem te chamou foi o Senhor. Você não se governa mais. Glorificado seja o nome do Senhor. O inimigo, igreja, ele se levanta todos os dias para te impedir de vir fazer a obra do Senhor. Todos os dias o inimigo ele bate de frente. Muitas das vezes ele usa pessoas para tentar te ferir, para te magoar, para te entristecer. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu te digo, igreja, não desiste, não dê ouvido para o que estão falando de você. Aqueles que se levantam, que abrem a sua boca e começam a te caluniar, que começam a falar mal de você, não dê ouvidos. Não deixe que essas setas malignas venham entrar no teu coração.
Jesus. Você é importante. Quem te chamou foi o Senhor. Então, deixa que o inimigo venha construir o teu ministério. Igreja, vigia, porque o inimigo, ele vai tentar de tudo para te fazer parar. Jesus estava navegando, ele queria chegar até ali, aquela província de Gadara. Havia uma obra de libertação na vida desse homem. Esse homem era possesso por espíritos imundos. E Jesus, ele chegou ali, porque Jesus, ele não olhou para trás, ele seguiu em frente. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma obediência, porque ele tinha um Pai dele, o nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele chegou ali e houve sim aquela obra de libertação daquele homem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. 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 Então, igreja, ali estava também uma manada de porcos. Ali estava uma manada de porcos, ali sobre o monte, ali. Então aqueles demônios, eles começam a falar para Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E assim Jesus, ele permitiu que aqueles espíritos imundos saíssem, e aqueles espíritos entraram naqueles porcos, sobre aquela manada, e aquela manada de porcos, elas saíram desesperadamente ao rumo do mar. E chegando ali no mar, todos aqueles porcos, eles se afogaram. E a palavra vem nos dizer que eram quase 2.000 porcos. Aleluia. E todos eles se desesperaram quando Jesus expulsou aqueles espíritos imundos daquele homem. Aqueles porcos correram ao mar e todos se afogaram. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra vem nos dizer que os homens que estavam apacentando aqueles porcos, eles saíram anunciando em toda a cidade ali de Gadara. Eles saíram anunciando pelas regiões, eles saíram anunciando pelos campos tudo que eles tinham visto, que eles tinham presenciado, a libertação daquele homem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra vem nos dizer que todo aquele povo, quando ouviram falar daqueles homens que saíram anunciando do que Jesus tinha feito, aquele povo, eles foram ver aquele homem que era endemoniado. Por quê? Porque aquele homem, ele era conhecido por toda a província de Gadara. E quando aquele povo se chegou diante lá de Jesus e viu também aquele homem que era endemoniado, ele estava ali assentado, ele estava ali vestido, ele estava vestido e ele estava perfeito, em perfeito juízo. E aquele povo, ao ver o que tinha acontecido na vida daquele homem, aquele povo começou a temer. Por quê? Porque eles nunca tinham visto isso, porque aquele homem era há muitos anos que vivia possesso por aqueles demônios. Mas o Senhor Jesus, ele chegou até ali naquela cidade, ali em Gadara. Por quê? Porque havia esse propósito de que para que aquele homem fosse liberto, e aquele homem foi liberto para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Então, igreja, quando você decide fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Ele começa a jogar lixo na tua mente, dizendo: tu não vais conseguir, tu não vais prosseguir. Ei, igreja, as tuas palavras têm poder. Então começa a repreender. Olha, Satanás, sai da minha frente, porque se tu não sair, eu vou passar por cima. Então, igreja, não te intimida com as palavras que tu tens ouvido. Só
no capítulo 4 de Marcos, Jesus ele nos traz um grande ensinamento, aleluia. Aleluia. E aqui no versículo 37 diz que quando ele estava navegando com os seus discípulos ali no mar, subiu umas ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E Jesus ele estava ali na polpa daquele barco. Jesus ele estava ali dormindo. E os discípulos eles despertaram dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, igreja, aqui Jesus, ele nos traz um ensinamento nestes dois versículos, no 37 e no 38, aleluia. Porque Jesus, aqui a palavra vem nos dizer que quando veio a tempestade, quando veio o vento forte, quando vieram as ondas, quando veio a maresia, a água enchia o barco, ela entrava naquele barco, e Jesus, ele nos traz ensinamento aqui, porque Jesus, ele estava o quê, igreja? Ele estava dormindo. Então, Jesus, ele nos dá um grande exemplo de fé, dormindo diante do problema. Aleluia. É isso que Jesus está nos ensinando esta noite. Jesus aqui ele está nos dando um grande exemplo de fé, dormindo diante do problema. Porque, igreja, Jesus, a tempestade se levantou, veio o vento forte, veio as ondas, o barco se enchia e Jesus estava dormindo. Jesus, ele nos dá esta noite esse ensinamento, esse grande exemplo de quê? De fé, diante da tempestade. Aleluia. Então, igreja, aqui nós vemos que os discípulos, eles se desesperaram, mas Jesus não. Jesus, ele estava dormindo. Jesus, ele estava tranquilo, mediante a tempestade, mediante o problema que tinha ali acontecido, aquele vento, aquela maresia. Jesus estava dormindo. Jesus não se preocupou. Por quê? Porque Jesus não se preocupou. Porque Jesus tinha fé, Jesus estava confiante, né? Jesus já vi, igreja, eu entendo assim que Jesus ele estava dando um ensinamento para os seus discípulos ali, né? Jesus estava dando esse ensinamento, né? Um ensinamento de fé, né? Só que os discípulos aqui, o que eles fizeram? Eles se desesperaram. Então, igreja, esse grande exemplo é para mim e para você essa noite, né? De fé, que nós venhamos ter fé, né? Mediante a tempestade, que nós não venhamos nos abalar, que nós não venhamos nos abater, mas que nós venhamos permanecer, que venhamos descansar no Senhor, assim como Jesus ele estava ali descansando. Jesus ele não se atribulou, Jesus ele não se preocupou com aquela tempestade. Ela se levantou, mas Jesus estava tranquilo, né? Porque nós sabemos, igreja, que muitas pessoas, quando vem a tempestade, quando vem os levantes, quando vem os açoites, quando vem o dia mal, todos começam a se atribular, né? Começam a se preocupar com o que está acontecendo, mas Jesus não, Jesus estava tranquilo, Jesus estava dormindo, mas só que os discípulos ali, eles ficaram desesperados ao ver aquela tempestade, mas Jesus não. Então Jesus ele traz ensinamento, esse ensinamento é de fé. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então em Hebreus no capítulo 1, no versículo 11. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, igreja, a fé é isso. A fé, ela é o quê? Um princípio de ação e poder. Isso é. A fé, ela é um princípio de ação e poder.
Aqui Paulo fala essa carta aos hebreus nos dizendo, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé ela é isso, ela é a ação, né, e ela é o poder. Por quê? Porque se você coloca a sua fé mediante a tempestade que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, a tua família, os levantes, não sei o que você está passando, mas o Senhor Ele sabe. Então, igreja, não se atemoriza como os discípulos se atemorizaram ao ver aquela tempestade, mas tenha fé, porque Jesus ali, Ele estava dando um ensinamento para os seus discípulos, para ficar o quê? Tranquilo. Ei, começa a descansar, dorme tranquilo, porque Jesus Ele está no barco, Então fica tranquilo, igreja, porque a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é um princípio de ação, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmos, aleluia, Salmos 46, Salmos de número 46, diz assim, que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ei, pode se levantar a tempestade. Ei, o Senhor aqui, o salmista aqui, ele está nos dando uma palavra falando sobre o quê? Sobre a fé perfeita em Deus. É a fé perfeita em Deus, é isso que o salmista está aqui relatando. A fé perfeita em Deus, que Deus, Ele é o quê? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, igreja, não há o que temer. Quando vinha a tempestade lá e as tu decanta, quando se levantar os problemas na tua casa, no teu trabalho, no meio da família, seja que você esteja passando, ei, não te atribula, ei. Aqui a palavra do salmista vai dizer que Deus, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente. Então não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer, não tem o que temer diante dessa tempestade, diante desse levante que se levantou. Ei, são processos, muitas das vezes são processos para que nós venhamos passar, porque aqui o Senhor está dizendo, confia no Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, não há o que temer, confia no Senhor. O Senhor está no barco, Jesus está conosco, então não há o que temer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. E a palavra aqui nos continua a dizer que Jesus, Ele se despertou e Ele se levantou e Ele repreendeu o vento e Ele disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Ei, igreja, quando vier os levantes na tua vida, quando vier os processos, ei, te levanta assim como Jesus, Ele se levantou. Jesus, Ele deu uma ordem, Ele disse ao mar, Ele disse ao vento, cala-te, aquieta-te. Ei, igreja, eu quero te dizer essa noite que a tua palavra, as tuas palavras, tem poder. Então começa a profetizar no meio da tempestade, começa a profetizar na tua casa, começa a profetizar na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu marido. Ei, começa a profetizar diante dos problemas, das situações do dia a dia. Ei, está passando por um dia mau, ei, é só uma passagem. Isso vai passar porque Jesus, Ele está no barco, Ele está no controle. Então faz como Jesus fez aqui, Ele está nos trazendo esse ensinamento. Ei, te levanta, igreja, e profetiza
Profetiza, 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 profetiza. A tua palavra tem poder, as tuas palavras têm poder. Começa a profetizar. Ei, não te atemoriza, não te atemoriza como fez os discípulos. Não olha para a tempestade, olha para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus se levantou. Cala-te, aquiete, e o mar, e o vento, a tempestade, ela se acalmou. E a palavra vem nos dizer que houve o quê? Uma grande bonança. Aleluia. Tudo ficou tranquilo. Tudo passou. A tua palavra tem poder. Começa a profetizar. Profetizar sobre o problema. No teu casamento, com o teu filho, com a tua filha, na tua família, não sei, no teu trabalho, qual seja o problema que você esteja passando hoje, comece a profetizar sobre esse problema, porque a tempestade ela se acalmou, e isso que você está vivendo hoje, vivenciando, vai passar. É só uma tempestade, não há o que temer, não há o que temer. Jesus está no barco, então te levanta, te posiciona e profetiza no meio da tempestade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. E a palavra vem dizer aqui, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, continuamos dizendo Aleluia. que Jesus, ele fez duas perguntas para os seus discípulos, dizendo assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Por que Jesus perguntou? Porque os discípulos, eles o quê? Se desesperaram mediante a tempestade. Então Jesus, ele perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus, ele está nos trazendo aqui, igreja, um ensinamento nesse versículo aqui. Você quiser ler, o 40, ele está trazendo um ensinamento. Por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Porque muitas das vezes, igreja, eu e você, quando vem a tempestade, quando vem o dia mal, quando vem os problemas, as situações, seja lá qual for, até mesmo de saúde, não sei, né? Nós ficamos aqui tímidos, começamos a intimidar, se intimidar, começamos aqui a sentir medo. Foi o que os discípulos sentiram ali naquele momento, quando veio a tempestade. Eles se intimidaram, eles sentiram medo de, ai, e agora o que vamos fazer? O mestre está dormindo, o mestre está descansando, o que faremos, o que faremos, o que faremos? Ei, igreja, não te intimida não, não te intimida não, ei, suas palavras têm poder, você é filho de Deus, você não está só. Ei, o salmista ele nos diz que nós devemos confiar, né? Confiar no Senhor. Então confia no Senhor, você não está só, não está só. Ainda que os montes se abalam, né? O salmista nos falou que ainda que os montes se abalam, né? Mas nós temos que viemos permanecer firmes, que nós não venhamos nos intimidar, mas que nós venhamos permanecer firmes, né? Confiando no Senhor, porque o Senhor está no controle. Então Jesus, ele fez a pergunta: por que são tão tímidos? Por que estão tímidos? Por que são tímidos? Ainda não tendes fé? Então Jesus, ele está fazendo aqui uma pergunta: ainda não tendes fé? Ei, aonde está a tua fé? É isso que Jesus está perguntando para os seus discípulos. Aonde está a tua fé, igreja? Aonde está a tua fé? Por que tu tens que te intimidar diante do problema, diante da situação, diante do que você está passando? Por quê? Por que tu tens que te intimidar diante dessa tempestade?
Então não te intimida, a igreja não te intimida. Então Jesus aqui, ele pergunta, ainda não tendes fé. Então, igreja, o que eu venho te dizer essa noite, que vai ter momentos que vamos ter que usar a nossa fé. Vai ter momentos que vamos ter que usar a nossa fé. Então, a igreja, coloca a sua fé em prática. Não deixe que os problemas, as situações que você está passando venham lhe paralisar. Coloque a sua fé em ação. Você não está só nesta tempestade. Deus está no controle da situação. Porque as pessoas estão tímidos, disse Jesus aos discípulos. E o Senhor está dizendo essa noite para a igreja: eu estou no controle desta situação. Aleluia, aleluia, aleluia. Então não se desespera, não te desespera, igreja. Existem promessas na sua vida. Não te desespera diante da tempestade. Existem promessas na tua vida. Tudo que o Senhor prometeu para você, Ele vai cumprir. Por mais que se levante as tempestades, é o Senhor nos colocando à prova para chegarmos ao propósito. Então, igreja, entenda esta noite, quando vier a tempestade, os levantes, as calúnias contra a tua vida, ei, não te deixa levantar amanhã de baixo. Ai, que tu não te deixa afetar o teu coração, não deixa adentrar no teu coração, mas permanece, olha para Jesus, prossegue, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te tentar paralisar, para que você venha parar de fazer a obra, parar de fazer cumprir o teu ministério na tua vida. É isso que o inimigo quer, te paralisar. É isso. Então, igreja, entenda, não te desespera diante da tempestade, das provações. Tenha fé e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou, igreja? Quem nos amou primeiro? Jesus. Então aqui Paulo está falando nessa carta a Romanos que nós somos o que? Mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, se Jesus ele nos amou, porque ele pagou um alto preço ali na cruz do Calvário, então ele está falando, está nos dizendo que nós somos vencedores. Então, se nós somos vencedores, então não há o que temer, não há o que temer. Então, de maneira alguma, nós não temos que ficar tímidos, não. Nós temos que se posicionar diante dos levantes, diante dos dias maus, diante das calúnias, diante de tudo aquilo que tu tens ouvido. Ei, igreja, permanece fiel, olha para Jesus, porque Jesus ele está comigo e com você. Jesus ele está neste barco. Então, igreja, é esta palavra que o Senhor traz essa noite para mim e para você, que nós possamos nos posicionar e olhar para Jesus e seguir com Jesus. Então não te intimida, igreja, que o Senhor possa abençoar esta noite a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.